Seja bem-vindo à família Seara Nossa Terra e ao nosso culto online. Queria compartilhar com vocês, nós estamos nessa campanha Sonhar e Realizar, e é uma campanha assim muito desafiadora. Por quê? É uma campanha que, como eu falei para vocês, ela não pode parar esse mês. Ela precisa se estender, porque é uma campanha que Deus me convocou para quê? Porque Ele falou, os meus filhos precisam terminar melhores do que eles começaram. Deus me incomodou muito com isso, porque você precisa ter orgulho de você. Você precisa olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Não fisicamente somente, mas ter orgulho de quem você está se tornando, amém? E hoje a gente vai falar sobre a força de quem realiza. Porque quem sonha tem uma força, né? Mas quem realiza tem uma força ainda maior. Então, na verdade, o nome que eu dei para essa palavra foi a liberdade de quem realiza. Porque o que eu tenho visto é que as pessoas que realizam, elas são mais livres. E os filhos de Deus que realizam, eles são mais livres. E não é a conquista que te deixa livre, é a sua liberdade que faz com que você conquiste mais coisas, realize mais. E realizar em Deus, a gente já entendeu isso, que não para numa bênção natural. Você realizar em Deus envolve uma satisfação pessoal, envolve um alinhamento com o que você fala, o que você pensa e o que você faz. E quando você tem um alinhamento entre o que você fala, o que você pensa e o que você faz, os frutos, você se identifica com os frutos. Você olha e fala assim, cara, isso me representa. Só que existe um plus a mais para aqueles que são filhos de Deus. Isso não somente me representa, mas representa a glória de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso. O nosso desafio é se tornar tão íntimo de Deus, ao ponto de, quando falarem de Deus, estão falando de você. Quando falarem de você, estão falando de Deus. Entende? Vai ser tão uma coisa só. Eu li uma vez isso num livro que a Cássia me deu. Quando você olha para uma peça de Picasso, você olha para a peça, você vê, é Picasso. Isso é um Picasso, né? A gente não fala isso? Vê um quadro, isso daqui é um Picasso. Quando você olha para a pessoa, para a figura de Picasso, você fala, é Picasso. Então, a obra dele ficou tão autêntica, que você olha para um quadro dele e você o vê. Se você é uma obra de Deus, já chegou à conclusão? Se você é uma obra de Deus, simplesmente o fato das pessoas te olharem já deveria representar Deus. As pessoas, ao te verem, elas já deveriam verem a Deus. Mas isso envolve uma intimidade com Ele. Isso envolve uma clareza e uma vontade. Não sei se você prestou atenção no último louvor que foi ministrado, né? Quando você aprofunda nesse louvor, todo o resto fica tão pequeno. Às vezes a gente fica na correria do dia a dia, porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer mais aquilo. Mas, peraí, o que seria o mais importante mesmo, hein? Pra que você veio aqui mesmo, hein? Para te adorar eu vivo para te adorar. Foi para isso que eu nasci, é para isso que eu existo. Eu só existo para adorar a Deus. Então, se eu tô aqui e não tô adorando, preciso de um pedala, né? Eu preciso dar uma aprumada na vida. Preciso de um alinhamento. Então, repete comigo. A liberdade de quem realiza. Quem realiza em Deus é mais livre. Vamos à palavra? Romanos 8,
Eu vou ler, eu estou na versão NTLH, eu vou ler a partir do 5. Vou tentar ganhar tempo, tá, gente? Quem realiza é mais livre. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão o quê? Morrendo espiritualmente. Está na NTLH? Tá comigo, Thaís? Eu já tô no 6. Ah, tá. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito, elas terão a vida eterna e a paz. Então, ok. Paulo aqui está falando com o povo de Roma. Eu falei também sobre os romanos na semana passada. Semana passada a gente deu um ressignificado sobre a vergonha. A gente já entendeu que na verdade só existe um tipo de vergonha, né? A gente viu que na verdade Deus quer que a gente seja sem vergonha. Você é um sem vergonha em nome de Jesus. Amém? A gente entendeu que na verdade Deus quer que você seja um sem vergonha e que você só tenha um tipo de vergonha. Aí ele já preparou o terreno para hoje ele te falar que ele quer que você seja livre, tão livre ao ponto de realizar, que você tenha liberdade para realizar. E como isso, pastor? É óbvio que eu quero realizar. É óbvio que eu quero ser uma pessoa que tenha acabativa. E a gente entende que Paulo está escrevendo isso ao povo de Roma, que era um povo que naquela época era os manda-chuvas, era a galera que era o povo que Império Romano, aquele peso de ser de Roma, um império que governou mais de 400 anos. Então, vocês lembram quando Paulo ia ser preso, que ele falou, avisa lá que eu sou romano, aí a história mudou, porque ser romano tinha um peso. Representava muita força intelectual, né? Então Paulo estava aqui chamando a atenção do povo, falando com um povo que inteligente. A igreja de Roma no início era uma igreja praticamente de judeus no início, depois foi se expandindo para os gentios. Então eram pessoas intelectualizadas, pessoas que já tinham o domínio e o poder como algo muito forte. Trazendo para os nossos dias de hoje, a força intelectual não tem sido um peso? A força do braço, a força de quem tem o poder, de quem tem dinheiro, não é isso? Muitas vezes as pessoas acham que porque elas têm dinheiro, elas têm tudo. Sim ou não? E elas podem tudo. Então vamos lá. Ao mesmo tempo, não é extremamente atual isso? Então vamos lá. E aí Paulo, imagina isso. Entra nesse contexto de quem tem dinheiro tem tudo. De quem tem dinheiro conquista, de que dinheiro é um acelerador do processo. E como você com dinheiro, você acelera muito mais o processo, e como que muitas vezes a falta de recursos financeiros tem sido um freio de mão puxado na vida de muitos cristãos. Sim ou não? Então ele está falando, olha só, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, elas têm a mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então ele está querendo chamar a atenção. Ei, quem controla a sua mente? A natureza humana, e ele não está falando da alma, ele está falando da natureza humana ou o Espírito? Quem controla a sua mente? Aí ele está falando, ó, existe o grupo dos que são controlados
pela natureza humana, e existe o grupo que tem a mente controlada pelo espírito. E aí eu te pergunto, qual grupo você pertence? Em que grupo você está? Porque ele não dá uma terceira opção, ele só dá duas opções. Ou a sua mente é controlada pela natureza humana, ou a sua mente é controlada pelo espírito. Dois grupos. Aí ele continua falando a diferenciação de cada grupo. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão o quê? Morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornarão inimigas de Deus. Aí ele começa a apertar o cinto. E de fato não podem obedecer a ela. Presta atenção. A Luciene trouxe a palavra aqui, falando sobre crise. Existem os crisentos, existem os cracudos crisentos, que é aquela pessoa assim que ela não entra na crise, ela vive na crise e de vez em quando ela dá uma escapulida. Entenderam? E tem as pessoas que vivem a vida e de vez em quando entram em crise. Tem as pessoas que mergulham e nadam na crise. Tem aqueles que andam sobre as águas da crise. Aí eu não sei exatamente aonde você se encontra, mas o fato é que ela estava falando sobre crise. E ela falou assim, como assim? Eu não tinha pensado nisso, é tão óbvio depois que você ouve, né? Mas quando a gente está no meio do furacão, fica muito mais difícil da gente ver. E ela falou o quê? Que aquela crise estava começando a dominar a mente dela. E aí ele fala, olha, porque as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornarão inimigas de Deus. E isso é muito sério, porque quando a gente está no auge da nossa crise, a gente não acha que a gente acha que a gente pode ser inimiga até da gente mesmo, né? Às vezes a gente não consegue, tá você com você, tá ruim o negócio. Mas você não para pensar que quando você se permite entrar numa crise, não para vencê-la, mas sim para ser dominado por ela, que você naquele momento está escolhendo ser inimigo de Deus. Isso é muito forte. E eu profetizo isso sobre a sua vida. Que o Espírito Santo, mais uma legião de anjos, toda vez que você começar a entrar em crise, vai ter um anjo lá, ó, assoviando, manda lá agora. Ei, vai entrar em crise? Vai se tornar inimigo de Deus, vai querer ainda? Não, valeu, já vou. Rapidinho tu vai se aprumar. Eu vou mandar, em nome de Jesus, eu libero agora anjos do céu para te lembrar disso. Que todas as vezes que você entrar em crise ao ponto de permitir que a sua mente seja controlada pela natureza humana, você naquele momento está escolhendo ser inimigo de Deus. Aí ele continua. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Você tem o desejo de agradar a Deus? Se isso é um anseio do seu coração? Porque às vezes, gente, eu fico falando de coisas aqui que nem se passaram pela sua cabeça. Às vezes, tipo assim, eu quero dar certo na vida. Se eu estou agradando a Deus ou não, é outra coisa, outro nível. Eu não estou nesse nível ainda. Eu estou no nível sobrevivência. Se eu sobreviver, já está muito bom. Se eu estou agradando a Deus ou não, já é uma outra história. Eu não sei se você para pensar nisso. A sua vida é uma vida que se esforça, que se compromete em agradar a Deus? Precisa pensar. Será que eu penso assim, nossa, hoje eu vivi uma quinta-feira que agradou a Deus? Será que eu acordo e falo assim, Deus, que hoje o meu dia possa te agradar? Será que eu penso que o meu trabalho venha te agradar? Que o meu relacionamento venha te agradar? Que as minhas finanças venham te agradar? Que
os meus projetos venham te agradar. Será que você pensa nisso? Será que nós paramos para pensar nisso? Porque as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana, elas não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Ufa. Mas, como o Espírito de Deus quer. Aí ele vem, Paulinho, se é que o Espírito realmente está em vocês. Intimidade, aqui intimidade. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Se é que o Espírito Santo está em você, fica tranquilo, você agrada a Deus. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Fala assim, vida e aceitação. Presta atenção, eu comecei a palavra falando o quê? Quem conquista é mais livre. Eu sou livre porque eu conquisto? Ou eu conquisto porque eu sou livre? Eu conquisto porque eu sou livre. As pessoas que são presas, elas têm muita dificuldade de conquistar. Quem realiza é mais livre. A dificuldade de realizar o que está por trás é alguma prisão. E às vezes nós achamos que é alguma limitação prática. E a gente fica querendo cada vez mais aperfeiçoar coisas práticas. Não que você não tenha que buscar um aperfeiçoamento, você deve buscar se aperfeiçoar em todas as áreas. A questão é que muitas vezes nós ficamos rodando em círculos porque nós não entendemos que a dificuldade em realizar vem de uma prisão. E o que eu estou querendo te mostrar aqui é que essa prisão, em primeiro lugar, está na mente. Significa que a mente e o espírito andam juntos. Porque ele começou falando da mente, depois ele começou a falar se é que o Espírito Santo está em vocês. Significa que todo aquele que tem o Espírito de forma abundante deveria ter uma mente livre. E se eu tenho uma mente livre, eu pertenço ao grupo dos que são guiados, que a mente é guiada pelo Espírito. E se eu tenho uma mente que é guiada pelo Espírito, eu tenho paz e eu tenho vida eterna. Se eu tenho ansiedade, ausência de paz, confusão, dificuldade de realização, perda de tempo, eu estou em outro grupo, no grupo dos inimigos de Deus. Porque os filhos de Deus são aqueles que são livres, que têm paz e vida eterna, e têm uma liberdade mental. Todos aqueles que estão no grupo dos ansiosos, confusos, dificuldade de realização, automaticamente se tornaram inimigos de Deus. Porque você não gosta de Deus? Não. Porque você permitiu, e quando eu falo você, nós. Porque de alguma forma nós permitimos que a nossa mente fosse controlada pela natureza humana. E aí ele continua. Versículo 11.
Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que vive em vocês. E aí ele fica redundante, ele fica afirmando a afirmação da afirmação. Ele fala, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é esse que vai ressuscitar você, que vai dar força para o seu corpo. Então tem mais uma característica, uma vida arrastada, uma vida sem energia, um corpo fadigado, cansado, além que não está proporcional a uma dinâmica da vida. Não estou falando que, então significa que o Filho de Deus é incansável. Não, gente. Por isso que a gente precisa se alimentar bem, por isso que a gente precisa fazer esporte, por isso que a gente precisa fazer atividade física, por isso que a gente precisa cuidar do que está entrando na nossa mente, para que a gente tenha mais energia. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é o que a Bíblia está dizendo. Portanto, no 11, se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que vive em vocês. É o Espírito que me dá força. Então, por que ele está falando isso? Ele está confrontando o povo de Roma. Querido, a sua força não vem da sua capacidade intelectual. Antes de tudo, a força que você tem, ela vem do Espírito. E é o Espírito que empodera a sua mente para que você seja livre para conquistar e realizar. Paulo é isso, é muita profundidade. Versículo 12, para a gente encerrar. Portanto, meus irmãos, Paulinho na sua didática e distribuição igual de obrigações. Portanto, meus irmãos, democracia pura, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Aí ele vem e fala assim, portanto, nós temos uma obrigação. Ele não está falando que é um convite, ele não está falando que é uma opção, ele está falando que você tem uma obrigação. Você é obrigado a ter uma mente controlada pelo Espírito. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus, vocês matarão as suas ações pecaminosas, vocês viverão o quê? Espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ou seja, ele começou falando dos inimigos de Deus. Depois ele termina concluindo que mais do que amigo, você se torna filho. Tudo isso porque lá no final, ele quer trazer uma clareza da situação daqueles que estão no outro grupo. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. E não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. E é engraçado que ele não falou em nenhum momento aqui no final de ser livre. É porque não tem como ser filho de Deus e ser escravo. Está subentendido para Paulo que ser filho significa ser livre. E aí ele fala que, pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. É o Espírito que renova, restaura ou imprime em você
a identidade de filho. E ter a identidade de filho de Deus automaticamente te dá autorização para ser livre mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. E não tem como uma pessoa ser livre mentalmente, livre emocionalmente e livre espiritualmente e não realizar. Não existe essa possibilidade. Não tem como. Não existe. Não existe. Significa que se eu estou em alguma situação da minha vida, naquelas circunstâncias, com aqueles sintomas contrários aos filhos de Deus, está faltando identidade de filho nessa área. Está faltando poder de espírito para dominar a minha mente. Está faltando entrega. Está faltando confiança ao ponto de eu gritar com fervor: Abba, meu Pai. Fervor. Diz qual é o estado de espírito. Um espírito avivado, um espírito que grita pelo Pai, um espírito que clama pelo Pai, um espírito que tem paixão pela presença. E ele está falando: eu vou avisar uma coisa para vocês. Se vocês continuarem sendo dominados pela natureza humana, vocês vão morrer. Ele não está falando que vocês vão se dar mal. Ele está falando que você vai morrer. Esses dias eu falei para uma pessoa, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. As escolhas que você está tomando estão te levando para a morte, sabia? Se você continuar assim, você vai morrer. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está morrendo. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está tomando escolhas que estão nos levando para a morte. Ele está falando: vocês vão morrer espiritualmente. Presta atenção, não tem como. Quando eu era adolescente, eu tive acesso. Eu nunca fumei, nunca me droguei, mas eu tive acesso muito fácil a drogas. E eu sentava muitas vezes em rodinhas de maconha e eu passava o cigarro. Vinha todo mundo e eu passava. Eu ficava assim esperando quando que todo mundo... Era pré-night, né? Eu ficava esperando quando é que todo mundo ia pra night, porque eu queria dançar. Eu fazia isso, eu passava o cigarro. Porque eu nunca tive vontade de me drogar. Acho que por meu pai ter sido alcoólatra, eu tive uma resistência muito grande a álcool e drogas. E aí, eu estava me lembrando, isso a gente devia ter uns 16, 15 anos. Alguns amigos meus dessa época conheceram a maconha, as drogas, na mesma época que eu. Só que eles mergulharam. Uns não tiveram força para voltar. Uns se encontram até hoje nisso. E teve um dia que eu fui fazer um casamento com o Wagner, de um grande amigo dele. E eu estava bem lá no casamento, a gente fez a cerimônia e tal. De repente veio um amigo dessa época. E ele era um menino muito bonito, loiro, de olho azul, e muito amoroso quando a gente era jovem. Ele era muito, era o fofo. Imagina um menino loiro de olho verde, amoroso. Ele fazia um sucesso, né? Mas ele não era garanhão, não. Ele era muito legal. Enfim. E ele tinha um brilho no olhar de um adolescente de 15, 16 anos. Quando eu o encontrei nessa festa, ele estava todo enrugado, muita ruga. Ele é mais novo do que eu. Muita ruga, sem o brilho nos olhos. Eu olhava para o olho dele e eu só via um vazio muito grande. E aí, de repente, essa é a cena de filme americano. Aí, de repente, vem uma menina que provavelmente já foi muito bonita e agora só estava a caveira dela.
muito magra, loira assim. Vamos, fulano. Ele ficou, ela já estava nível, com certeza, heroína. Não tô rindo, é uma coisa séria mesmo, assim, eu fiquei muito constrangida, porque sabe aquele amigo que você conhece num olhar? Ele me olhou, eu olhei para ela, tipo, para onde ela tá te chamando? Se era um casamento na beira da praia. Para onde ela tá te chamando? E aquela cena, isso já tem alguns anos, e aquela cena não sai da minha cabeça até hoje. Eu falei do amor de Deus para ele, mas eu fico lembrando das escolhas que nós fazemos. Quando ele tinha 15 anos, que ele decidiu se drogar, ele não tinha noção da onde ele ia parar aos 30, 35. E a sensação é que Paulo está falando aqui, você vai morrer. É como se Deus estivesse falando para a gente, presta atenção para onde você está entregando a sua mente. Você pode morrer. Hoje pode só parecer uma crise. Amanhã pode ser a sua morte. Deus se preocupa tanto em te ver realizando. Deus, Ele quer tanto que você o considere pai, ao ponto de você se tornar uma pessoa que sonha e realiza, que Ele acha que não realizar é morrer também. Porque quando você se acostuma em realizar, você acredita mais em Deus. Você entende que Deus é seu pai. Você não se torna inimigo de Deus, você se torna filho, você se torna amigo. Então, ter uma vida parada é ter uma vida inimiga de Deus. Isso é muito forte, né? Porque uma vida parada expressa uma mente inimiga. Uma vida parada expressa uma mente controlada pela natureza humana. Uma mente aprisionada. E o que Deus quer nessa noite é libertar as nossas mentes, para que a gente resgate a identidade de filhos de Deus, para que o nosso espírito possa gritar com fervor, Abba Pai, o Senhor é meu Pai. Desculpa se eu me perdi, desculpa se eu me perdi no meio do caminho, desculpa se eu me distraí e acabei entregando os meus pensamentos para o que não é do Espírito. Eu estou voltando, não estou voltando. Estou voltando, estou entregando tudo, estou alinhando. Peraí, eu nasci para isso. Calma, alinha. Porque o que Deus quer, tudo se resume a Ele ser seu pai, e um pai amoroso. Mas não é tão simples, porque dá trabalho ser filho de Deus. Porque a educação dele é alto nível. A educação de Deus é alto nível. Envolve amor, envolve limite, envolve cobrança, mas envolve promessa, carinho, cuidado. Envolve coisas que estão muito além dos nossos pensamentos. Vamos ficar de pé? Quem realiza é mais? Quem realiza é mais livre. Quem realiza é mais livre em nome de Jesus. Você vai ser liberado para sonhar e realizar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos consagrar as nossas mentes hoje ao Espírito de Deus. E tudo liga o ar aí, por favor, Thaís. E tudo que te aprisiona e tudo que te impede de viver essa liberdade vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos.
Respira bem fundo, solta o ar. Como se Deus estivesse te convidando, sabe? A respirar. Como se Deus tivesse te chamado aqui, cara, calma, respira. Respira. Aqui tem cuidado, aqui tem amor, aqui tem proteção. Como se Deus estivesse te convidando hoje a falar assim: ei, para onde os seus pensamentos irão? Você tem autorização para direcionar qual é a estrada que seus pensamentos irão pegar dentro da sua mente. Seus pensamentos irão pegar a estrada do espírito ou a estrada da natureza humana? Se você decide que os seus pensamentos sejam guiados na estrada do espírito, eu queria que você desse um passo à frente. Ora um minuto com Deus. Ouve esse louvor. Mas é muito importante. Agora, com certeza, existe uma guerra no mundo espiritual aí na sua mente. Vários pensamentos podem vir à sua mente. Você pode estar agora passando por uma guerra na mente de diversos pensamentos aleatórios, tentando controlar ou impedir que eles sejam guiados pelo Espírito. Então que você comece a declarar: os meus pensamentos são guiados pelo Espírito Santo. Senhor, toma conta da minha mente. Senhor, eu entrego os meus pensamentos, eu entrego o meu sistema nervoso, eu entrego as áreas cerebrais responsáveis pelas memórias. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro a minha mente a Ti. Comece a declarar isso em nome de Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Eu sou Teu.
você faria? O que estaria diferente? Como seria a sua vida se você tivesse uma vida que refletisse um Deus incomparável? Como seria a sua vida se você tivesse os seus olhos abertos, entendendo quem é Deus? Ela vai ministrar, ela vai falar, e eu quero que em nome de Jesus o seu cérebro tenha uma capacidade, uma liberação para projetar essas imagens. Que o Espírito Santo de Deus comece agora a projetar, em nome de Jesus, toda a mente aprisionada seja livre agora, em nome de Jesus. Todas as pessoas que estão aqui ou na internet com dificuldade de visualizar, que a sua mente seja liberada agora, que você não fale, eu nem vou fazer isso porque eu não consigo imaginar, eu tenho dificuldade de imaginar. Em nome de Jesus, que o Senhor libere agora, que o Senhor libere a sua mente agora. Você pode visualizar sim. O Espírito Santo é um espírito de revelação, e eu declaro que você tem autorização para ter a revelação da vontade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se o inimigo estiver prendendo a sua mente, que ele entregue agora a chave da sua mente, agora, que ele entregue agora, que ele deixe aqui a chave, que ele vá rastejando para o lugar que o Senhor determinar e fique lá sem poder de substituição. Eu declaro, a sua mente é livre. Eu vou construir Está livre. a vida em ti. Tu és meu fundamento. Comece a declarar. Fale, eu sou livre. A minha mente está entregue e consagrada ao Espírito Santo. Eu consagro a minha mente ao Espírito. Eu sou aquele que tem uma mente guiada pelo Espírito.
o Espírito Santo transborde da cabeça à ponta dos pés. Que você seja tão cheio do Espírito Santo, ao ponto do seu espírito vibrar com fervor. Ah, papai, meu Deus, meu pai, você é filho de Deus, você é filho amado, você é filho querido, você foi gerado no amor, você foi gerado no amor. Não se desconecte do amor, essa é a sua essência.